Amém, irmãos? Amém. Ano profético das grandezas de Deus. Eu queria ministrar essa noite dizendo para vocês o seguinte, começar dizendo, eu queria que todos prestassem atenção naquilo que o Espírito Santo tem para ministrar sobre o nosso coração. Quantos creem que Deus vai falar com você essa noite? Amém? E essa palavra que eu vou ministrar para você, ela é para mim também. Deus vai ministrar no meu coração e no teu coração, assim eu creio. Mas eu gostaria que você abrisse o seu coração e falasse assim, Deus, eu quero estar totalmente atento àquilo que o Senhor vai falar a mim. E eu queria começar dizendo a você sobre o ano das grandezas de Deus. Ontem o irmão Josadak ministrou aqui. E foi muito interessante. Ele em todo momento enfatizava, eu estou falando sobre as grandezas de Deus. E eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Ainda não caiu a ficha, talvez, para alguns, sobre essa questão desse tema profético. Você sabe o que é profético? Uma profecia é algo que ainda não aconteceu, entre outras coisas. Entenda uma coisa, se fosse para vivermos do hoje, daquilo que está nos acontecendo agora, não precisaria haver o profético. Nós viveríamos de acordo com o que iria acontecer e não teríamos uma revelação de Deus para o nosso caminhar. O profético nos coloca na direção de Deus para o nosso caminhar. O profético, ele traz à existência aquilo que ainda não ocorreu, não aconteceu. Uma das coisas para a igreja entender ou viver no profético é conhecer a palavra de Deus. Você, no primeiro momento, você vai estudar a palavra de acordo com a Bíblia normal, a NVI, atualizada, corrigida, que tem a sua distribuição conforme, inclusive, está ali naquele banner. Eu não vou perguntar. O Ministério de Louvor, irmãos, ele foi escalado. Você foi convidado a ler a palavra de Deus neste ano. Se nós lermos a palavra de Deus neste ano, alguns que ainda não tiveram essa oportunidade vão entender um pouquinho o que é viver no profético. Quando nós falamos assim, irmãos, ano das grandezas de Deus, para uma igreja que está vivendo já na grandeza, ela tem um efeito muito pequeno. Mas se a tua vida ela está fora daquilo que está escrito ali, você pode glorificar a Deus. Se você está vivendo na tua vida algum momento que não tem nada a ver com grandeza, e é um tema profético, recebe essa palavra do Senhor no teu coração ministrada nesses 12 dias. Porque se você crê, ao final deste ano, você vai poder ver o que Deus vai fazer, porque assim tem em toda a Bíblia, irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus que muda situações. Ele muda até mesmo aquilo que Ele determinou, porque nós acabamos de ler aqui que Ele é um Deus que nos ama. Teve momentos na Bíblia que Deus ele ia para um rumo, para um caminho, e por amor aos seus filhos, Ele mudou alguma coisa, algum rumo, porque Ele amou. Ele às vezes não amava nem aquela própria pessoa, nós vamos ver aqui, porque Ele amava uma outra que o serviu, o honrou. Ele mudava, às vezes, aquilo que ele estava determinado a fazer. Eu queria dizer para você, não tenha estes 12 dias como mais um culto para você. Faça desses 12 dias algo diferente que vai mudar, que vai direcionar a tua vida para este ano em nome de Jesus. Amém? Queria começar te dizendo que o Deus que nós servimos é um Deus de propósitos. De novo, aquilo que eu estava falando. Ele tem um propósito para mim e para a tua vida que nós ainda não enxergamos, nós ainda não vivemos. O pastor Rubens falou aqui domingo, ou melhor, sábado passado, quando estava aquele pastor Nivaldo aqui. Um homem com 55 anos, tendo a oportunidade de ir para a Irlanda estudar inglês. Aquilo me fez refletir um pouquinho, irmãos.
Às vezes, nós encontramos pessoas com 25 anos desistindo de viver. Nós não sabemos os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Se nós olharmos para a nossa condição hoje, talvez você vai olhar um homem que vai terminar a sua vida financeiramente com um futuro muito próximo daquilo que você está vivendo agora. Você pode olhar para os teus filhos encaminhados para uma direção, ou a tua família, o teu casamento encaminhado para uma direção, e você só vê aquilo que parece que está próximo. Deus nos faz enxergar além do que nós podemos imaginar. O Deus que nós servimos é o Deus que nos coloca numa condição que a gente fala, eu nunca poderia imaginar que estivesse nessa condição, naquela outra condição. Deus pode nos levar para algo que nós nunca vivemos. Só que isso não é para todos. Deus é um Deus de propósitos. Ao mesmo tempo, você vai entender isso que eu estou falando, Ele é um Deus de princípios. Ou seja, Ele tem os seus propósitos, mas Ele também é um Deus de princípios. Os propósitos de Deus nunca vão contra os seus princípios. Isso nunca vai acontecer na nossa vida. Para que o propósito de Deus aconteça, nós temos que estar dentro, de acordo com os princípios dEle. Em terceiro lugar, eu queria te dizer uma coisa, que Deus nos deu o livre arbítrio. Sabe o que isso quer dizer, Márcio? Quer dizer o seguinte, que Ele determinou para toda essa igreja que está aqui hoje, para toda a família cristã, que nós nos encaixemos no propósito dEle eterno, no propósito dEle de amanhã, no propósito dEle de lá na frente, aquilo que nossa geração ainda vai viver. Só que Ele deu ao homem o livre arbítrio. Nós podemos escolher estar no propósito de Deus ou não. Sabe o que isso quer dizer, Márcio? Que o propósito de Deus lá na frente, ele vai se cumprir. O que eu não posso te garantir é se eu e você vamos estar lá na frente neste propósito. Quantos querem estar no propósito de Deus para a vida da família cristã lá na frente? Eu quero estar. Sabe por quê? O propósito que Deus tem para esta igreja, em cima deste direcionamento que Deus deu ao anjo da igreja, ele vai se cumprir. No final de 2014, Deus, ele vai fazer com que as grandezas dele se manifestem na vida desta igreja. Agora Ele deu livre-arbítrio ao homem, à mulher. Isso quer dizer o seguinte, pode ser que nem todos nós estaremos lá, se nós não escolhermos estar no propósito de Deus. O propósito dele se cumpre, mas não se cumpre na vida de todos. Eu quero que ele se cumpra na minha vida. E eu profetizo que ele se cumpre na tua vida. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu profetizar, os pastores 12 que vierem aqui, profetizar sobre a tua vida, e eu e você aí erguemos a nossa mão ou fazermos assim e falar, eu recebo. Isso não é o suficiente. Nós vamos aprender isso essa noite. Seus planos se cumprirão. É outra fala que eu já acabei dizendo. Vai se cumprir. Não sei se todos nós vamos estar lá, mas Ele vai se cumprir. Porque Ele vai realizar os seus planos e propósitos através do homem. E eu terminei aqui nessa primeira parte dizendo, nós atrasamos. Nós mudamos o caminho, nós até mesmo atrapalhamos, mas o propósito final de Deus vai ser cumprido. Vocês se lembram? Quando o povo saiu do Egito, eles iriam, eu posso aqui errar, não sei se 40 dias, era questão de dias ou horas, que eles levariam para atravessar o Mar Vermelho. Eles levaram aquele caminho do deserto, não o Mar Vermelho em si, mas o caminho do deserto, da saída até a Terra Prometida, eles levaram 40 anos. Porque o propósito de Deus se cumpriu. Houve atraso, houve atropelos, mas o propósito de Deus se cumpriu. Eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Eu digo isso para que Satanás ouça, irmãos. Porque a igreja não está brincando de cultinho. Mais uma vez eu digo isso para você. Nós estamos num propósito. Se você crê que Deus ministrou isso no coração da igreja, eu quero isso para mim em nome de Jesus. Eu vou viver isso na minha vida. Eu queria que você abrisse Provérbios 9 e 10. E eu procurava o que ministrar em cima deste tema. E Deus ministrou fortemente ao meu coração. Que tem algo que precisamos viver para que possamos alcançar as grandezas de Deus na nossa vida. Provérbios 9 e 10 diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Um pouquinho mais, você vai comigo no 15 e 16, só passar umas 3, 4 páginas.
Diz assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Você está entendendo? Por que vocês não participam, hein, igreja? Me responde. 28:14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. E ainda sobre o temor, eu queria que você voltasse no 1:28. Provérbios 1:28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E aí a última que eu achei várias, mas sobre temor, em Provérbios ela vai terminar exatamente com o tema do nosso ano. Diz assim no 22:4. Olha as grandezas de Deus na nossa vida. 22:4. Para fechar essa introdução. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu vou ler de novo. O galardão, o prêmio da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém? A Bíblia ainda diz assim, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aí eu queria ministrar essa noite sobre o temor do Senhor. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos discorrer sobre a história que envolveu os 70 anos do cativeiro. E nesse inteirinho Deus vai estar ministrando ao nosso coração. Já como temor, porque temor, irmãos, para alguns, quer dizer medo. Eu acho que a igreja de hoje, pastor, deveria ter esse adjetivo sim. Nós devíamos ter esse adjetivo. Porque não é medo, necessariamente. Mas o povo de Deus hoje, porque temor, você pode ter como respeito, reverência, honra, obediência. Mais uma bem forte, é o reconhecimento de quem Deus é. Isso que é temor. Só que às vezes o povo de Deus, alguns entendem que temor, né, essa palavra quer dizer medo. Nós deveríamos ter medo de Deus. Uma coisa é certa, uma parte da nossa vida vai levar para essa questão do medo. Porque todo aquele que não tiver o temor de Deus e não viver na presença de Deus de fato, o fim dele vai ser o lago de fogo. Você sabe disso. Nós não estamos aqui somente, porque a Bíblia fala, aqueles que esperam pelo Senhor, somente neste tempo, somente nesta terra, são os mais miseráveis dentre todos os homens. A nossa vida não se baseia apenas aqui nessa terra. Mas eu poderia te dizer uma coisa, irmãos, nós vivemos tempos em que os homens, eu e você, estamos inclusos nesses homens, temos perdido o temor do Senhor. Eu escrevi algo aqui, não iria falar agora, talvez pela ordem que está aqui, mas cabe agora. Aqui. Nós temos falado às vezes que a igreja, eu tenho ministrado muitas vezes, que nós não devemos viver na religiosidade. Religiosidade, irmãos, a gente vai lembrar um pouquinho dos católicos. Religiosidade, nós vamos lembrar, alguém ministrou aqui recentemente sobre um táxi, que ele estava no táxi, quem se lembra disso? E a pessoa disse que não poderia levá-lo, ou estava levando, parou no caminho e se ajoelhou diante do seu Deus e fez a ele a sua adoração. Quem lembra desse pastor que ministrou aqui? Isso, a igreja fala que é religiosidade. Só que eu entendo, pastor, a igreja está vivendo um paradoxo. Está vivendo uma questão contrária, uma coisa totalmente contraditória. Porque ela faz assim, ela não vive a religiosidade, mas ela vai para o extremo, que é o sem compromisso.
há uma distância. A gente fala muito da religiosidade. Aí o crente, ele vira um cara sem compromisso. Você está entendendo? Às vezes eu penso assim, irmãos, temos que ter sim um pouco de religiosidade. A igreja precisa ser um pouco religiosa sim. Você pode escrever isso que eu estou falando. Se da forma que o homem vive, o homem de Deus, nós precisamos ser religiosos sim. Se é um entendimento de que se prostrar perante o Senhor todos os dias e gastar um tempo pela manhã religiosidade, eu sou um religioso e eu quero ser um religioso. Se vir para a igreja todo sábado, todo domingo e toda quarta é ser religioso, Marcelo, eu vou morrer religioso. Se está na presença de Deus, alguns irmãos chegam aqui, se ajoelham antes de começar o culto, alguns falam, esse é religioso, eu vou morrer sendo religioso. Sei lá, vamos pensar em várias coisas aí. É religiosidade, você dá oferta na igreja, eu vou morrer religioso. A gente fala contra a religiosidade, mas às vezes nós vivemos o contrário disso. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Aqueles homens que adoram Alá, que se prostram que nem esse homem, sabe o que ele tem do Deus dele? O que eles têm, irmãos? Acabei de ministrar aqui o tema da noite. O que eles têm? Temor e devoção ao seu Deus. A igreja católica, quando sobe escadas, é porque eles temem ao Deus deles. Eles vão lá, se ajoelham perante um Cristo morto. É temor que eles têm ao Deus que eles servem. A igreja cristã serve a um Deus de qualquer jeito. A igreja cristã não tem nenhum temor, às vezes, nenhum respeito para com Deus. A igreja cristã consegue, numa campanha de 12 dias, faltar 3, sem nenhum motivo. É sem compromisso total com Deus, temor nenhum, respeito nenhum por Ele, honra nenhuma por Ele, não tem nenhum reconhecimento de quem Ele é. Alguns irmãos falaram para mim assim, eu gosto quando você ministra que você desce o cajado. Não é isso não, irmãos. Não é isso não, mas se for para descer o cajado para curar a minha vida, a minha alma e a tua alma, eu vou morrer descendo o cajado, porque eu não ministro para você, eu ministro para mim também. Eu não quero vir para a igreja por vir, irmãos, mas eu queria que eu e você entendêssemos uma coisa, 12 dias de clamor, se nem isso nós conseguirmos vir e viver na presença de Deus, cansados do trabalho, seja o que acontecer, hoje Deus me faz entender o que é cobrar, a gente ter um pouquinho mais de tempo nas coisas de Deus. Talvez Ele me levou para morar mais longe, para entender isso e poder viver isso, porque para mim era fácil morar aqui a 2 minutos da igreja, para mim era muito fácil. Entendeu, irmãos? Às vezes a gente troca Deus por nada. E a gente quer viver ainda as grandezas de Deus. Deus me incomodou demais no meu coração. Por que a família cristã não prospera? Por que algumas igrejas não prosperam? Porque vivem apenas daquilo que não querem a religiosidade, mas vivem totalmente sem compromisso. Não tem temor. Se temor for medo, eu preciso e você temos que ter medo do inferno. Medo daquilo que a palavra de Deus diz. A gente não tem medo. A gente só acorda para a vida nas coisas de Deus quando acontece alguma coisa trágica conosco. Às vezes você está dormindo e você sofre uma opressão no teu quarto. Nessa hora você lembra que Deus existe, porque Satanás às vezes está ali te afrontando. Alguém da sua casa está lá com um problema difícil. Aí você vai e se ajoelha perante Deus, porque você teme que ele morra. Aí nessa hora o Deus que nós servimos presta, o teu patrão está para te mandar embora, ou você está desempregado. Nessa hora nós buscamos a Deus como nunca. Mas Deus nos honra com o trabalho, estamos um pouco cansados, esquece o temor de Deus. Eu preciso acordar cedo. Cadê o temor a Deus, irmãos? Vocês me perdoem, mas é assim que Deus fala ao meu coração. Eu não posso estar falando com você como canções de niná, assim que Deus me fez, amém? Você me perdoa, eu não estou te acusando nada, mas é meu jeito de ser. Tem pessoas que pregam como canções de niná. Deus uma vez falou para um dos homens dele, a tua fala parece canções de niná aos olhos deles, aos ouvidos deles. Tem hora que nós temos que descer o cajado no amor, irmãos. Eu estou descendo o cajado em mim, para que amanhã eu também não caia no erro. Os dias que eu cheguei atrasado aqui, eu ficava no meu trabalho angustiado. Quarta-feira, eu senti falta de estar na presença de Deus. Quantos sentiram falta de estar aqui? Quantos sentiram que faltou uma quarta-feira na tua vida, de estar na presença daquele que nos criou?
Problemas eu passo, você passa, todos nós passamos. Eu já passei por problemas graves na minha vida e passo, todos nós passamos. Quem é totalmente feliz está lá no céu. Nessa terra nós vamos passar por tribulação, mas uma coisa nós não podemos perder: nós estamos aqui porque nós tememos a Deus. Sabe por que eu não traio a minha esposa? Você, homem casado, não vai trair a sua esposa, porque primeiro você tem que ter temor a Deus. Porque quando nós aqui no humano, irmãos, alguém te afronta, alguém fala contra você, você está propício a fazer tudo o contrário. Por que os homens não devem trair? Por que as mulheres não devem trair? Por que os adolescentes não devem cair no pecado? Por que os homens não devem se prostituir? Por que nós não devemos mentir, roubar, lesar alguém? Porque nós temos temor a Deus, nós devemos honra a Ele, nós devemos a Ele tudo, aquele que nos criou, para que quando tiver alguém nosso doente, nós nos prostrarmos perante Ele, nós nos prostrarmos sem nenhum constrangimento, porque no tempo na bonança a gente estava lá com Deus. Qual é o homem que só busca a Deus no momento que está difícil, irmãos? Qual é o homem que honra a Deus somente quando o negócio está apertado? Estando bem, eu tenho que estar com Deus. Estando mal, eu tenho que estar com Deus. Em todo o tempo, Satanás tem que se cansar de me ver e de te ver servindo a Deus. Haja o que houver, estamos acordados, estamos atentos, estamos glorificando a Deus mesmo que estiver doendo. Nós estamos falando: Senhor, o tempo que o Senhor me der nessa vida, eu vou te servir. Haja o que houver, se levante contra mim, quem se levantar, eu vou te servir. Que riam de mim, que possam me debochar, eu vou te adorar em todo o tempo, Senhor, porque Tu és o autor da vida. Tu és o autor da vida. Aleluias. Aleluias, aleluias. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não levanta aqueles, ou melhor, Deus não usa aqueles que são capacitados. Ele levanta e capacita. Você sabia disso? Irmãos, não pode odiar. Eu sei que não pode odiar, mas se tem um tipo de pessoa, que seja aqui, em qualquer lugar na minha vida, é um tipo de pessoa que eu não suporto. E quando eu posso, essa pessoa se dá mal na minha mão. É alguém que quer ser melhor do que os outros. É alguém que quer ser, é o altivo, é o autossuficiente. Eu já disse isso para vocês. Deus me colocou numa condição financeira, às vezes de trabalho, que eu poderia ser melhor do que muita gente, pisar nas pessoas como alguns que não tem nada fazem. Eu procuro ser amigo dos mais humildes. Na empresa, as pessoas que mais me amam são os faxineiros. São as pessoas auxiliares, aquelas pessoas que ganham pouco, que tem pouco e ninguém nem cumprimenta. Eu consigo ficar me lembrando aqui das pessoas que passaram pela empresa, que esses dias alguém me falou: sabe quem perguntou de você? A fulana, era uma faxineira da empresa, de poucos nomes na empresa, ela lembrou do meu. Porque a origem que eu vim, irmãos, a origem que nós viemos, nós somos as pessoas que viemos de baixo. Nós temos que entender uma coisa, irmãos: nós não somos autossuficientes. O que eu quero dizer com você é isso: nós dependemos um dos outros, mais do que nunca, nós dependemos de tudo de Deus. Se essa voz que eu tenho aqui para falar com você hoje, essa perna que movimenta, essas mãos aqui, a minha consciência e a sua, é tudo porque Deus permitiu. Quando a gente tem uma consciência como essa, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: ano das grandezas de Deus. Quando nós entendemos algo como isso, nós honramos a Deus em qualquer situação. Sexta-feira tinha irmãos aqui da igreja que estavam buscando a Deus no monte, adorando a Deus no monte. Sabe o que aconteceu com eles? A glória de Deus desceu sobre a vida deles. Eles foram grandemente abençoados no monte, amém. Mas sabe o que aconteceu também? Quebraram o vidro, roubaram o carro deles, eles tiveram mais de R$2.000 de prejuízo. Sabe o que é honrar a Deus? É esses caras estarem aqui glorificando a Deus, sorrindo e falando: eu sei o Deus em que eu tenho crido. A diferença, irmãos, em que serve a Deus. Eu disse para eles: eu não sei porquê, eu já passei por algo semelhante a isso, mas Deus sabe todas as coisas. Os nossos olhares, irmãos, são muito limitados. Às vezes Deus permitiu que você fosse roubado por R$1.000, mas Ele salvou a tua vida. Às vezes Deus permitiu que você perca R$2.000, mas Ele salvou você de perder 50 mil. Talvez algo sem, que como o Mastercard não tem valor, de valor tão expressivo.
Entenda uma coisa, eu e você temos que voltar a ter o temor de Deus. Temor. Se você entender como medo, vamos entender assim. Eu prefiro ter medo. Não é medo do que Deus vai fazer, mas medo de cair na mão de Satanás, medo de desonrar ao Deus que eu sirvo. O Josadá que ministrou aqui ontem disse assim, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Irmãos, Ele já nos deu tanto. Só o fato de ter salvado as nossas vidas das trevas, o que nós fazermos para Ele não vai pagar. Então, quando você acha que é sacrifício demais, Deus me cobrou isso para eu falar com a igreja. Isso é só um exemplo para que vai multiplicar nos demais exemplos na nossa vida. É só você fazer um exemplo disso. Se você não veio nesses 12 dias por um trabalho que te roubou e você ficou lá assim, moendo de vontade de estar na presença de Deus, Deus sabe o teu coração. Mas se você sabe que você poderia estar aqui, eu não quero essa noite te dar uma bronca, eu quero é te levantar no Senhor, de você entender e falar, Senhor, me perdoa, eu sinto falta disso, eu quero sentir falta de estar na tua presença, eu quero temer ao Senhor, eu quero de fato temer, eu quero te honrar, eu quero ter obediência ao Senhor, eu quero ter reverência na tua presença. Honra, reverência. Nós reverenciamos aos homens, nós honramos a homens, nós tememos a tudo quanto é gente nessa terra. Eu disse ainda para esse irmão, hoje os homens do mundo não temem mais a Deus. Eles vão num lugar, esse monte, irmãos, ele é absurdamente incrível. Eu já fui lá algumas vezes, nós temos ido. Deve ter uns 300 carros que se aglomeram ali nas sextas-feiras à noite. E você pisa em crente ali no monte, buscando a Deus. Quem tiver oportunidade, a irmã, a pastora Daniela tem ido no monte aqui, próximo à casa do André. Mas vá um dia nesse monte, esse monte aqui é mais vazio. Naquele outro monte, esse monte que eu estou falando, lá perto da Pedreira, Itaquera, cidade Tiradentes, melhor dizendo. E aí o povo se aglomera ali para buscar a presença de Deus, para honrar a Deus naquele lugar. E a Ele que merece a honra, que merece a glória, que merece toda a adoração e louvor. Mas ao mesmo tempo, a igreja é uma igreja distante demais, longe, não quer nenhum compromisso, não quer nada com as coisas de Deus. Estar na presença de Deus num culto, às vezes o culto demora meia hora, é um fim para as nossas almas. Deus quer curar a nossa alma nessa noite e fazermos entender o seguinte: Deus me fez para o louvor da sua glória. Foi para isso só que Ele nos criou. Não foi para trabalhar. Deus, tanto que você sabia que o homem iria ter um trabalho muito tranquilo, mas por causa do pecado de Adão, os nossos pecados, eles vão mudando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus tem para nós não é o que nós estamos vivendo hoje. Isso eu posso te garantir. E em cima dessa questão da honra, eu vou ter que correr, não era para eu gastar esse tempo aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Eu queria te discorrer sobre os 70 anos que esse povo viveu. Quem está lendo a Bíblia em Gênesis e Êxodo já passou por essa etapa. É importante mesmo você ler, irmãos. Quando nós ministrarmos aqui, você vai fazer conexão com aquilo que você já sabe. Começou lá em Abraão. Abraão, Deus disse para ele, eu ministrei aqui a última vez sobre Abraão. Eu falei sobre os altares que Abraão levantou. E Deus disse a Abraão, eu te multiplicarei e farei de ti uma grande nação. E Abraão teve Isaac, Isaac teve a Jacó, e Jacó teve as 12 tribos de Israel. Teve 12 filhos e uma filha, chamada Diná. E essas 12 tribos, dela veio José. Dos 12 filhos, um deles era José. E José foi morar no Egito. E depois disso, o povo, depois que José morreu, o povo viveu 430 anos no Egito, com Moisés. No fim, Moisés levou esse povo durante 40 anos no deserto. Ele não entrou na terra, Josué entrou. E eles entraram na terra e começaram a viver ali. E passou anos e anos, ele sendo administrado por juízes. Entre eles, Sansão,
Jefité, nós temos Gideão. E depois que eles viveram esse tempo sem rei, eles pediram um rei. Quem sabe quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Deus deu a ele Saul. Saul começou bem, mas não terminou bem seu reinado, e Deus deu o reinado a Davi. E Davi, irmãos, teve um filho. Você vai entender onde eu vou chegar. Davi teve um filho chamado Salomão. Salomão, ele foi incumbido de construir o altar do Senhor. Quando fala da glória da segunda casa. A segunda casa terrena, vamos falar agora a terrena, foi construída por Zorobabel, aquilo que nós estamos vendo. A primeira casa foi construída por Salomão, uma casa muito cheia de ouro, cheia de tudo que você imaginar, muito adornada. Só que no final da vida de Salomão se enfiou com muitas mulheres aí na prática daquilo que não agrada a Deus, e entre elas ele começou a adorar os deuses delas. E Deus se irritou muito. E tudo que eu estou te falando, igual Josadac fala sobre as grandezas de Deus, eu estou te falando sobre a questão do temor. E aí Salomão, ele falhou diante de Deus, e Deus disse assim: então eu vou dividir o reino. O meu povo vai ficar, o reino na dinastia, nos filhos de Davi, vai ficar com a tribo de Judá. E todas as demais tribos vão seguir Jeroboão. Jeroboão foi um servo de Salomão. E ele teve guerra com Roboão. Roboão, filho de Salomão, ele reinou em Judá, e Jeroboão reinou em Israel. E eu fiz um levantamento, irmãos, aqui, de todos os reis que tiveram. Você depois lê na sua casa, quando chegar esse momento, com detalhe. Lê bastante o livro de Reis, de Crônicas. Começa em Samuel, falando de Davi e de Salomão. E depois você vai entrar no livro de Reis, Crônicas, vai repetir, às vezes com um pouco mais de informação. E eu anotei aqui, irmãos, tem hora que confunde um pouquinho, mas é por aí. Foram 19 reis que reinaram em Judá, ou com a tribo de Judá em Jerusalém, e outros 19 reis que reinaram em Israel, em boa parte deles na cidade de Samaria. E eu fiz um levantamento, irmãos. Dos 19 reis que seguiram a Jeroboão, todos eles foram maus reis. E a Bíblia diz assim, na maioria deles: fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai. E aí Deus me fez ter uma pausa e dizer algo para mim e para você essa noite, em cima desta fala. Sobre a questão do temor a Deus. Lendo a história, porque você vai entender por que Zorobabel estava lá preso. Por que ele ficou tanto tempo preso, ele não tanto porque ele nasceu na Babilônia, mas por que o povo ficou 70 anos? Começou a história aí. A história da Babilônia começou em Salomão. Quando Salomão errou perante o Senhor e ele dividiu o reino. E aí, irmãos, fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos do seu pai. Aí eu fui por outro lado. Teve um rei só, para ser mais claro com vocês. Um dos reis dos 19 de Israel, chamado Jeú. Ele ainda fez o que era mal perante o Senhor. Mas ele foi o cara que matou Jezabel. Ele matou Acabe e Jezabel. E esse cara, Deus deu para ele lá um pontinho, mas ele ainda continuou mal diante do Senhor. Por outro lado, lá no lado de Judá, em Jerusalém, tiveram 19 reis. Uma coisa me chamou a atenção: 11 reis foram bons, foram maus, e 8 foram bons. Dos 11 maus, teve um que foi péssimo. Presta atenção nisso aqui. E dos 8 bons, teve 2 que foram ótimos. Então anota aí. De todos os reis, depois de Davi, 2 reis você pode ter aí nos seus estudos, na tua vida, se você quiser seguir exemplo de homens de Deus. Você pode colocar 2 reis que foram ótimos reis: Ezequias e Josias. Tiveram outros reis bons, como Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão. Esse foi o último. Mas 2 ótimos reis: Ezequias e Josias. E teve um rei péssimo, foi o pior rei. Foi esse rei que detonou
e ele acabou com tudo. Aquele que chegou para acabar com tudo. E ele fez mesmo Deus cada vez mais deixar claro que iria levar o povo para a Babilônia. Chama-se Manassés. Esse foi o pior rei que teve na face da terra. E aí o que eu queria dizer para você? Então a Bíblia fala aqui, ó, que Acás, ele foi um mau rei, ele não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Aí depois de Acás nasceu Ezequias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Depois de Ezequias, irmãos, veio Manassés. Nós temos aí uma contradição. Ezequias foi um ótimo rei, um rei maravilhoso, porém seu filho foi um péssimo rei. Aí eu dou uma pausa aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me colocou no coração uma frase assim: construa uma história diferente dos seus pais. E a segunda frase é: construa uma história a ser seguida por seus filhos. Você poderia anotar isso? Cadê eu instruí os meninos que quando a gente falasse alguma coisa interessante, vocês escrevessem ali para a igreja. Cadê esses meninos que hoje que eu estou ministrando não estão seguindo a orientação? A primeira é: construa uma história diferente dos seus pais. E a segunda: construa uma história a ser seguida por seus filhos. Eu não esqueci. Eu estou falando sobre temor de Deus. Nós vemos um tempo, irmãos, em que as pessoas, elas são sinônimo daquilo que são seus pais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meu pai foi um homem que no final da sua vida, ele terminou servindo a Deus, um grande homem. Não foi aquele homem temente a Deus, que buscava, mas era uma pessoa muito simples. Mas na sua simplicidade ele buscava a Deus. Só que o seu pai, o meu avô, ele se enforcou. Nós teríamos, na nossa linhagem, seguindo o exemplo dos nossos pais, uma tendência a sermos suicidas. Não siga ou faça uma história diferente dos seus pais. Presta atenção aqui, jovens, irmãos que estão nessa noite, que os seus pais não são referência para vocês. Deus se agradou de um rei chamado Ezequias, e presta atenção depois, foi Ezequias um ótimo rei. Seu filho foi um péssimo rei chamado Manassés. Depois Manassés gerou Amon, um rei mau, não como seu pai, mas foi mau também um rei. E Amon teve um filho chamado Josias. E aí eu lembrei de mim, do pastor. Se você ver, Josias teve um péssimo avô. O avô dele foi péssimo, Manassés, foi quem destruiu o coração de Deus. Mas Josias, ele disputa com Ezequiel quem são os grandes reis depois de Davi. Foi um grande homem de Deus. Tanto que Deus fala lá no livro, lê na sua casa. Deus fala assim: Josias, eu vou cumprir a minha palavra, eu vou levar o povo 70 anos no cativeiro, mas eu não vou deixar você ver isso. Sabe o que Deus estava querendo dizer ali, gente? Que talvez naqueles dias de Josias seria o tempo do cativeiro do povo. Mas ele disse: por amor àquilo que você tem feito a mim. Josias, ele tirou, se você ler lá, ele acabou com os ídolos que estavam no altar de Deus. Ele restaurou a adoração na casa de Deus. Mas Deus falou assim: eu vou ter que cumprir aquilo que eu determinei para o povo no exílio. Mas você vai ser poupado e lá você não vai passar. Irmãos, tem tudo a ver. O pecado dos nossos pais, eles podem garantir um futuro mau para nós. O povo ficou exilado 70 anos por causa do pecado de Manassés, principalmente. Por causa do pecado dos maus reis, esses 19 que eu estou falando para você. Por causa do pecado lá de Salomão. O que nós fazemos, ele pode gerar uma consequência lá na frente. Talvez os seus pais, eles trouxeram, meu avô. Você acha que ele trouxe agrado ao coração de Deus, irmão, se matando? Mas eu tenho uma geração, nós temos uma geração, que nós não vamos seguir o exemplo do nosso avô. A nossa geração, ela vai servir a Deus, assim como foi Josias, diferente do seu avô Manassés. Igreja de Deus, seja o teu pai, tenha sido ele um carrasco, teu avô, possa ter sido um lampião.
ele possa ter sido quem foi de mal. Às vezes a Bíblia fala sobre pai, mas se você ver aqui, a Bíblia em todos eles, ele diz o nome da mãe. E tem uma hora que a Bíblia diz que esse homem, eu até fiz questão de anotar, que ele foi ruim, ele andou no caminho do pai, tão quanto andou no caminho da sua mãe. Isso está falando de Jorão, que era filho de Acasias, filho de Acabe. Jezabel, vocês sabem de Jezabel, foi uma mulher terrível sobre a face da terra. E Deus fez questão de falar, este homem, ele andou nos caminhos da sua mãe. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, eu não estou querendo trazer aula bíblica aqui para vocês. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, a gente leva as coisas de Deus, às vezes tem irmãos até que zombam, dão uma risada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, a Bíblia, ela inteira, ela é séria e muito mais do que séria. Se nós não tomarmos cuidado e não renegarmos, há igrejas, há momentos que se faz quebra de maldição. Você pensa que isso é errado? Não é não, irmãos. Talvez você precise, ou nós precisamos fazer, ou buscar em Deus uma quebra de maldição na nossa família. E às vezes nós não entendemos por que nós não prosperamos. Essa palavra de Deus é para mim e para você. Anos das grandezas de Deus. Procura olhar quem eram seus pais. Procura olhar quem era sua mãe. Ou quando eu falo pais, vem lá da genealogia. Procura viver em Deus. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o nosso interior ainda volta às nossas origens. Nós somos de acordo com os nossos pais. Tem hora que nós temos que quebrar o laço, em nome de Jesus. Que Deus levante Josias no nosso meio. Que não sigam o pecado de Manassés. E que nós temos que não seguir o exemplo dos nossos pais. Construir uma história diferente deles, se eles foram maus. Mas ao mesmo tempo, construir uma história que possa ser seguida por nossos filhos. A Bíblia diz aqui, vamos pegar um exemplo aqui, sobre Amazias, fez o que era reto perante o Senhor. Não, esse não foi um bom exemplo. Pode ser ele no Azarias ou Uzias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Que tal alguém dizer amanhã assim, esse menino, ele é um menino reto, é um menino de valor, assim como era o pai dele. Construir um valor, irmãos. Nós cantamos naquela canção, benditos serão os teus filhos e Deus engrandecerá o teu nome. Duas coisas nós podemos tirar dessa canção. Deus vai engrandecer o nome dele nas nossas vidas e Deus vai engrandecer o nosso nome diante dos homens. Você viu os nossos pais no passado, quando eles diziam assim, eu quero ter um bom nome na praça, eu quero ter um bom nome diante dos homens. A igreja hoje que não teme a Deus, a igreja não está nem aí com um bom nome. Deus quer que nós tenhamos algo dos nossos pais de bom e o que tiver de ruim a gente elimina. E que nós possamos ser aqueles que vão gerar para os nossos filhos. Que o meu filho possa ver em mim algo de valor e falar, eu vou seguir o meu pai. Esse pai segue também para a mãe. Por isso, igreja de Deus, nessa noite eu chamo você, a atenção e a mim. Reflete as tuas ações. Reflete as tuas atitudes. Se você for um homem ou uma mulher que teme a Deus, seus filhos vão temer a Deus. Não tem jeito. Você coloca diante de Deus, Senhor, meu filho não está na tua presença, mas eu te temo. Mesmo que for antes da morte, que não seja assim, irmão, mas que for antes da morte, meu filho vai ter um encontro com o Senhor. A minha geração vai alcançar o Senhor, mas para isso nós temos que viver uma vida reta, para viver a grandeza de Deus na nossa família. Senão vai ser apenas profecia que não vai se cumprir, porque Deus, Ele é um Deus de princípios. O povo pastou 70 anos, começando com Salomão, depois eu te falei Jeroboão, e foi indo até chegar nesses reis como Manassés. E aí, irmãos, lá em Jeremias, eu não vou pedir para você abrir, era para você abrir, mas não precisa. Em Jeremias, se você anotar aí, capítulo 25, do 1 ao 11, isso aqui era o ano 606 a.C. Deus fala aqui que o povo, por ele ter falado no tempo de Josias e não ter escutado, o povo viveria no cativeiro por 70 anos.
Jeremias, vamos dar uma olhadinha só num versículo, por favor, irmão. Jeremias 25. Jeremias 25. Capítulo 25, versículo 3. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou-lo tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes. 2. Versículo 7. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as vossas obras, com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. 3. 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes a minha palavra. 4. Versículo 10. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, a voz do noivo e da noiva, o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Me chamou a atenção aqui nesse versículo, ou nesses versículos, por 4 vezes o Senhor faz lembrar assim, ó, eu falei a vós e vós não me escutastes. Sabe o que Deus ministrou no meu coração, igreja? Deus está ministrando para pessoas aqui 12 dias. E tem corações que, se não se voltarem ao temor de Deus, eles não vão escutar aquilo que o Espírito Santo de Deus diz. E aí a Bíblia diz assim, Zé, porque vós não me escutastes, 70 anos viverão no cativeiro. Sabe o que Deus está dizendo para nós, irmãos? Está dizendo mais ou menos isso. Como nós queremos ser um Zorobabel de Deus, aquele que vai tirar o povo do cativeiro, se nós não escutarmos a voz de Deus, irmãos, nós vamos viver no cativeiro. Nós vamos ser elevados para o cativeiro. Cativeiro, aí Deus vai mostrar para nós essa questão do cativeiro. Sabe por quê? Ele é um Deus que nos ama. Eu não entendia, pastor, que um dia eu fosse ministrar sobre Jeremias. Jeremias é um livro complicado, irmãos. Leia Jeremias, Ezequiel, é complicado. Se você não estudar a Bíblia e não entender, você não consegue tirar a coisa de Jeremias assim com tanta substância. Mas quando você aprofunda no conhecimento de Deus, Jeremias é uma bênção. Jeremias é o livro que nós temos que ler com base no ano profético. Ele trouxe muita revelação daquilo que iria acontecer com este povo. Muita revelação. E Jeremias fala uma palavra que eu não entendia. Aonde Deus ministrou essa palavra? Vai comigo lá, por favor. No próprio Jeremias, quando Deus falou que levaria eles para o deserto, ou para o exílio. Jeremias 29, um pouquinho para frente. Olha que coisa que Deus quer falar conosco. 29:1. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Essa carta foi mandada para o povo lá no exílio, lá na Babilônia. Pula, por favor, para o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Presta atenção agora no 10 e no 11.
Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, eu não sei se você entendeu, mas eu sempre ouvi essa palavra no 11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe onde eu pensava que essa palavra tinha sido ministrada, irmãos? Para o povo que estava como eu e você aqui, ó, no altar, no templo, na igreja, buscando ao Senhor lá de joelhos, e Deus revelou essa palavra. Não. Essa palavra foi liberada ao povo, logo, talvez estava aí há 10 anos que eles estavam, a primeira turma que foi em 606. O exílio durou, irmão, de 606 antes de Cristo a 536. Quando Zorobabel saiu do Egito, era o ano 536 antes de Cristo. Exatamente 536, 535, exatamente. Pastor, alguma coisa? Da Babilônia, 536 antes de Cristo. Eles foram deportados para a Babilônia em 606 antes de Cristo. 70 anos. Você precisa ler a Bíblia e entender, irmãos. Foram 8 ou 7 deportações. A primeira foi com Daniel, inclusive. Quando Daniel foi, era mais ou menos 606 e mais alguns povos. Se você continuar lendo a Bíblia, quando o povo foi pela última vez, foi mais ou menos 10 anos depois. Foi que aí acabou mesmo, ficou em Jerusalém somente os pobres. Ficaram os pobres em Jerusalém. Você precisa ler a palavra para você entender um pouco da história das coisas de Deus. E aí o que eu pude entender aqui, Deus ministrou essa palavra, Marcelo, quando o povo estava lá exilado. Quando o povo estava lá na Babilônia, ele falou, eu tenho de vós pensamentos de paz e não de mal. Sabe o que Deus manda eu falar para você, igreja, para mim? Ele é o mesmo Deus e Ele não mudou. Se você está vivendo na tua vida hoje um cativeiro, Ele continua dizendo para você, fica firme aí, porque o pensamento que eu tenho sobre você, meu filho, é um pensamento de paz e não de mal. Eu estou desempregado, a minha família está destruída. Eu tenho para você pensamentos de paz e não de mal. Ele falou para um povo que iria ficar ainda mais de 50 anos no exílio, mas Deus sabia que Ele iria cumprir com a sua palavra. Sabe por quê, irmãos? Deus me conhece e te conhece. Às vezes nós perguntamos aqui, presta atenção. Senhor, por que eu estou passando por isso, se eu faço isso, aquilo, aquilo outro? Eu, às vezes, não me conheço mais do que o Senhor me conhece. Talvez o Senhor diz assim, ó, se eu te der agora o alento, você vai me largar lá na frente. Talvez eu preciso cumprir um tempo na tua vida de deserto, para que você me honre, para que você faça aquilo que eu te determinei. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Se Ele deixou aquele povo 70 anos lá no exílio, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Presta atenção, você que está no exílio por um tempo. Deus sabe o tempo que eu e você temos que ficar. Posso dizer uma coisa para vocês? Tem hora que eu pergunto para Deus, Senhor, tal coisa na minha vida. Quando que vai terminar? Quando que vai chegar o fim? Aí eu me volto para essa palavra do Senhor. Esse ano profético, irmãos, entendo, aprenda as coisas que Deus está revelando para nós. Deus me ministra isso no coração. Eu tenho sobre ti pensamentos de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. No exílio, desempregado, busca o Senhor, porque você vai achar dele o conforto para a tua vida. O que diz aqui sobre o temor a Deus? É melhor ter o temor a Deus tendo pouco, do que as riquezas elas serem para você um atraso na tua vida. Vamos mudar o texto para essa linha.
Sabe o que Deus diz para nós, irmãos? Não reclamem mais. Parem de reclamar pela vida que você está vivendo. Se você está vivendo uma vida, presta atenção aqui, porque você deu brecha, ou eu dei brecha, e Satanás entrou na nossa vida, aí é outra história. Aí nós botamos Satanás para correr e Deus reina. Mas se é Deus que está tratando comigo e com você, fique em paz, porque Ele disse, constrói casas. Crescer e multiplicar. Ele diz assim, ó, no teu tempo de martírio, no teu tempo de cativeiro, viva. Construa, cresça, multiplique, porque quando eu te engrandecer, você vai estar pronto para viver aquilo que eu te der. Porque enquanto nós estivermos no deserto, se a gente morrer, irmão, se a gente definhar, quando Deus der para nós vamos estar lá mortos. Vai construindo, está difícil, irmão, vai construindo, vai fazendo. Quando acabar o teu deserto, quando acabar o teu martírio lá no cativeiro da tua vida, seja a Babilônia que for na tua vida espiritual, quando acabar, você vai estar pronto para viver o melhor de Deus na tua vida. O Kleber Lucas canta, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu queria que você cresça nisso, igreja. Deus ministrou uma palavra de paz com o povo no cativeiro. Se você estiver no cativeiro, esse Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ô Zé, mas eu estou buscando a Deus e eu não saio aqui desse exílio. Não chegou o seu tempo de sair ainda, irmão, são 70 anos. Não chegou o tempo de eu sair de um exílio que talvez eu possa estar vivendo. Você está entendendo isso, igreja? Deus vai levantar um tempo que for na nossa vida, Rodrigo. Ele vai levantar um Zorobabel. E esse Zorobabel vai levantar e vai nos tirar desse exílio. E eu vou terminar a palavra. Eu não queria ministrar esse tempo todo, mas é difícil. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu vou terminar a palavra te dizendo isso. É para mim e para você. Essa palavra também é para mim, irmãos. É a palavra para me manter de pé, para eu estar no Senhor, para eu continuar no Senhor, para minha família continuar no Senhor, porque não tem essa conversa de pastor. Eu conheço milhares de pastores que estão enrolados aí, estão longe do Senhor, estão fazendo coisas absurdas. Não tem essa história de pastor. A palavra de Deus é para mim e para você. Ela é para nos levantar, é para a liderança da igreja, é para o irmão mais novo, é para o novo convertido, é para o visitante desta noite aqui. O Deus que nós servimos diz para você assim, ó, mantém firme no deserto, mantém firme no exílio, porque eu sou contigo. Aí sabe o que Deus está falando para você agora, para fechar? Constrói casas. Agora vamos trazer para o mundo espiritual. Não é para a gente ficar agora fazendo, porque Deus também ministrou lá. Não é tempo de vós ficares com as vossas casas estucadas e a casa do Senhor a ver navios. Sabe o que Deus está falando para você, igreja, e para mim? Constrói casas no deserto, no exílio. Sabe o que Deus está falando? Constrói essa minha igreja aqui, ó. Constrói casas, a igreja espiritual. Você está vivendo um tempo de... Deus está falando com pessoas aqui, sabe o quê? Você está vivendo um momento difícil na tua vida e você está falando assim, ó, quando eu sair daqui, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou honrar ao Senhor. Deus está falando para você assim, ó, mesmo estando na situação que você está, levante um altar para mim, constrói casas, case-se, faça coisas no reino de Deus. Deus está pedindo para você se levantar, e este ano de grandezas de Deus, você não vai viver as grandezas de Deus dormindo, você vai viver as grandezas de Deus trabalhando para o reino. Deus está chamando aqui, ó, obreiros nessa noite. Deus está chamando homens e mulheres que têm um talento humano que Deus te deu e você não está usando ele para Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos de coisas que a igreja precisa, que esse ministério precisa. Nós temos um site que precisa ser cuidado. Deus tem um monte de pessoas aqui que Ele deu a eles o dom da tecnologia da informação. Isso não é um recado para um e para dois. Seja você que nunca fez nada para o reino de Deus. Deus pode usar você, menino e menina. Se coloca à disposição e fala, eu vou construir um site abençoado para Deus. Estou te falando uma coisa simples. Vamos falar de outra coisa? O Ministério de Louvor está aqui cheio de necessidades, de às vezes ter novos integrantes que realmente estudem, gaste seu tempo. Que chegue aqui tinindo numa guitarra, numa bateria, se coloque diante de Deus e fala assim, ó, eu vou tirar esse ano de 2014, eu vou entrar numa escola, eu sei lá o que eu vou fazer. Eu vou, estando desempregado, eu vou construir, irmãos. Deus vai me honrar. Eu vou trabalhar para o Deus no ministério. O ministério de crianças dessa igreja está necessitando. As nossas crianças desse tamanho, não tem quem as cuide. Cadê as mulheres e os homens dessa igreja que vão se levantar e vão falar, eu vou cuidar das crianças da igreja, eu esteja como estiver, eu vou fazer as grandezas de Deus vir sobre a minha vida neste ano.
O ministério de jovens precisa de ajuda. O ministério de adolescentes está aí com um grupo, mas ele precisa de ajuda. O ministério de homens está se levantando, precisa de homens que segurem a corda, que levante. O ministério de mulheres, o ministério de intercessão. Você tem diante de você uma oportunidade de fazer com que a palavra dessa noite se cumpra na tua vida. Sabe por quê, irmão? Se a gente ouvir essa palavra, ou as palavras que foram ministradas, voltar para casa, sorrir, e amanhã ir para o emprego e fazer as mesmas coisas, e sábado que vem, sei lá se eu vou vir para a campanha. Não vai mudar nada na nossa vida. Leia sobre Ezequias e leia sobre Josias, o que Deus fez, porque eles decidiram serem diferentes dos vossos pais. Quem vai decidir essa noite ser diferente? E falar assim, eu vou viver as grandezas de Deus na minha vida. Ezequias viveu as grandezas de Deus na vida dele. Josias viveu as grandezas de Deus na vida dele, porque eles tiraram do altar o sacrifício que era feito a outros deuses e levantaram o nome do Deus Todo-Poderoso. Cadê a igreja que vai se dispor? Eu quero ter a minha vida aqui com muito trabalho de tanta gente que quer fazer a obra de Deus, mas não que quer, que vai fazer a obra de Deus. Essa igreja vai se levantar porque, irmãos, se cada um de nós ganharmos uma pessoa para Jesus este ano, dá uma olhada do teu lado aí. Se nós não vamos ter que ter dinheiro para comprar mais cadeiras para essa igreja. Você não precisa fazer nada além do que ganhar uma pessoa para Jesus. Só uma. Cada um de nós, uma pessoa para Jesus, nós não vamos conseguir comportar essa igreja. Se contarmos com duas, aí nós vamos ter povo de pé aqui, ali, em tudo quanto é canto. Quer viver as grandezas de Deus na tua vida? Faça diferente dos seus pais. Faça diferente do que as gerações passadas tenham feito. Feche os teus olhos nessa hora. Você vai viver as grandezas de Deus na tua vida, não é pedindo para Deus apenas. Você entendeu, Deus tem pensamentos de paz para conosco. E Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá no momento difícil da minha e da tua vida, nós estamos passando por um momento difícil, algumas pessoas aqui, mas é aí que Deus quer te usar, é aí que Deus quer te levantar, é aí que o teu talento vai aflorar. Foi lá, naquele tempo que Deus levantou Zorobabel, porque quando chegou os 70 anos, Deus tinha que levantar alguém. Vai chegar o tempo do exílio, terminar na vida de alguém aqui, da minha vida ou a vida de alguém. Deus vai precisar que se levante eu, você, alguém de nós para cumprir o propósito dele. Eu disse no início aqui que Deus é um Deus de propósito e Ele vai cumprir o propósito dele. Mas para Ele cumprir, Ele vai ter que usar alguém de nós aqui. Que tenhamos alguém que se levante e fala, Senhor, usa a minha vida para cumprir o teu propósito. Eu serei o Zorobabel no tempo que vai chegar o fim na vida do meu irmão. Eu quero, Senhor, de verdade, eu estou falando isso, igreja. Eu quero ser alguém que Deus me use para quando terminar o martírio da vida de alguém aqui, quando terminar o tempo de exílio de alguém aqui, Deus vai me usar, Deus vai te usar. Nós seremos o Zorobabel nesta hora, porque esse menino nem tinha nascido ainda, quando Deus falou que aquele povo viveria 70 anos, quando se cumpriu, Deus precisava de um coração. Tem pessoas que amanhã talvez vai terminar o martírio na vida dela. Deus vai precisar levantar a mim ou a você. Deus quer levantar nessa noite Zorobabéis do Senhor, mas para isso aquele menino viveu naquele tempo de exílio servindo a Deus. Ele viveu naquele tempo obedecendo a palavra de Deus. E Deus falou, eu disse vocês não ouviste, eu disse vocês não ouvistes. Essa noite eu digo para você e para mim, ouça a voz de Deus e tudo vai mudar na nossa vida. Que se levante novos obreiros essa noite. Aqueles obreiros meia boca, que essa noite eles passem a fazer de fato a vontade de Deus, a honrar a Deus, a temer de fato a Deus, a serem fiéis nos seus compromissos. Aqueles que estavam pensando em desistir, falando, não sou louco, nunca. Eu quero as grandezas de Deus através da minha vida. Eu vou ser quem Deus vai usar para abençoar a vida da igreja, com as minhas mãos, com os meus pés, com a minha cabeça, com o que eu tiver, Deus vai me usar. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que essa tua palavra, Pai, caia no coração da tua igreja. Que a tua igreja de fato viva, eu viva, Senhor, esse tempo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, que não seja, ó Pai, uma palavra jogada ao vento, mas que ela se cumpra na minha vida e se cumpra na vida da tua igreja que der ouvido a ela. Queria fazer um convite rápido nessa hora.
Se tem alguém no nosso meio que está afastado do Senhor, ou que foi convidado para vir a esta igreja nessa noite, e você entendeu a palavra de Deus, e você fala assim: eu quero servir a este Deus de propósito. Se Deus tem um propósito na minha vida, na vida da minha família, eu vou servir a este Deus e Ele vai mudar a minha sorte. Eu vou temer a este Deus, eu vou temer de verdade a este Deus. Eu vou honrá-lo, eu vou aceitar a Ele, eu vou cumprir aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu vou respeitar a este Deus, eu quero honrar a este Deus com a minha vida, mas começa com a tua conversão, de você falar: eu aceito a esse Deus na minha vida. Se tem alguém nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você está aqui afastado dos caminhos do Senhor, ou você veio convidado e você fala assim: eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero um Deus de compromisso, eu vou ter um compromisso com esse Deus. Levanta a sua mão onde você estiver. Quantos irmãos estão com os seus olhos fechados? Se tem alguém, levanta a sua mão. Já levanta a sua mão saindo do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém no nosso meio, alguém acompanha, se tiver alguém que se levante do seu lugar. Algum irmão acompanha, fiquem atentos os obreiros. Tem alguém no nosso meio que fala: eu quero essa noite que Deus muda a minha vida. Sai do seu lugar agora. Eu sei, o Espírito Santo é quem convence o homem. Se tiver alguém aqui que o Espírito Santo está incomodando no teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui, por favor. Sai do seu lugar. Você que Deus incomodou no teu coração, você quer aceitar esse Deus. Eu quero orar pela tua vida. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus está falando aos corações. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua história. Faça como esses jovens. Tem mais alguém? Sai do seu lugar agora. Por favor, filho. Tem mais alguém? Venha, sai do seu lugar. Faça como esse rapaz fez. Levante do seu lugar. Venha e muda a história da sua vida, aceitando a esse Deus de propósito. Sai do seu lugar enquanto Deus está falando ao teu coração. A igreja continua intercedendo no seu lugar. Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, com minha vida, tudo te adorar, mestre, amigo, Jesus, esse é o meu. Glória a Deus. Continuidade a essa palavra. Queria saber se tem alguém em nosso meio que serve já ao Senhor, mas essa palavra tocou no seu coração e você decidiu algo que você vai mudar na tua vida com base nessa palavra, relacionado ao temor de Deus, ao chamado de Deus para a tua vida. Se tem alguém no nosso meio, eu queria te convidar que você viesse aqui. Você que entendeu essa palavra, esse chamado de Deus para a tua vida de conserto nessa noite. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. No meio do povo de Deus, se tem alguém que você entendeu e diz:
Eu preciso melhorar nessa questão do temor a Deus. Eu quero consagrar esse ano de 2014 para ser realmente alguém que vai fazer a diferença na obra de Deus, porque eu não tenho feito. Eu tenho estado aquém daquilo que Deus quer para mim. Se você entendeu esse chamado, eu queria chamar você aqui à frente, que eu vou orar pela tua vida. Eu quero que você não se importe com as pessoas, irmãos. Deus incomodou muito meu coração sobre essa palavra, porque Ele sabe que algum coração precisaria ouvir. Só que eu não quero que se enche de pessoas aqui sem que realmente tenha um compromisso. Mas eu queria dizer para você também que ficar sem um compromisso com Deus é um mau negócio. Se você tem estado fora do temor real de Deus, se você entendeu essa palavra, para mim a palavra foi muito clara, irmãos, perdoem. Não é só porque eu ministrei, mas para mim é uma palavra clara. Se você entende, eu não estou no temor do Senhor como deveria estar, seja você quem for na igreja. Eu queria orar pela tua vida. É a oportunidade que você dá, não para mim, é a oportunidade que você dá para você. Você está dando a oportunidade para a tua vida de falar: eu vou estar melhor no temor do Senhor, e eu trago para a minha vida o ano do temor profético, o ano profético das grandezas de Deus, pelo temor do Senhor, que vai ser reacendido no meu coração. Cadê aquelas pessoas que estão vivendo algum tempo de cativeiro na tua vida? Deus te chama para construir casas. Deus te chama para casar-se, para multiplicar. No mundo espiritual, Deus está te chamando para frutificar. Cadê aqueles que vão fazer a família cristã alcançar novos níveis neste ano? Que vai terminar a inércia da tua vida. Fique de pé, igreja. Eu queria estar ouvindo essa palavra em algum tempo e eu viria aqui na frente. Que o temor do Senhor possa estar no coração de todos aqueles que estão entendendo essa palavra. E eu tenho plena convicção no meu espírito que aqueles que estão no Senhor e continuarem, nós vamos viver um ano abençoado. E aqueles que estão atendendo ao chamado, porque entenderam que precisam melhorar nesse aspecto, Deus vai fazer-nos mais forte ainda. São os Zorobabéis que vão se levantar pela causa do Senhor na minha e na tua vida. Eu preciso dos irmãos que se levante Zorobabel no tempo que Deus for reativar alguma coisa na minha vida. Eu creio que os pastores precisam de vocês também, igreja. Comece a orar por essas vidas que estão na frente. Comece a orar. Enquanto eu vou ministrar sobre a vida deles. Irmãos, só mais 2 minutos de palavra. Talvez eu reforçar esse apelo do pastor Miro possa ser ruim num aspecto, porque de repente você possa não vir com tanta prontidão de coração, mas eu não fazê-lo, você pode perder a oportunidade. Quando Deus liberou através de Dario, subam para Jerusalém, porque Deus tem uma obra lá. Alguns abriram mão de subir. Mais tarde, alguns foram achados, o seu nome não constava na lista. O que está acontecendo aqui agora é você estar sendo chamado para um novo tempo. Então, aqui deverão estar, ou precisam estar, aqueles que vão marcar um novo tempo nas suas próprias vidas e na vida desse ministério. Então, quem sabe aqui não estão os novos músicos, os novos diáconos. Quem sabe aqui não é o lugar dos novos pastores, da próxima leva de pastores. Cadê os missionários das nações? Eles deviam estar aqui, atendendo um chamado de Deus. Os profetas, os novos profetas deveriam estar aqui. Os pais de destinos deveriam estar aqui.
Estenda suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos confirmar essa palavra aqui. E nós queremos rogar que o Teu Espírito Santo, como foi nos dias de Zorobabel, levantou homens e mulheres dispostos a subirem a cidade de Jerusalém e reconstruírem ali o templo que estava derrubado. E eles trouxeram instrumentos de adoração, instrumentos de louvor a Ti, trouxeram sacrifícios, trouxeram a palavra, trouxeram, Senhor, as suas vidas consagradas ao Senhor. Então recebe aqui essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, seja os teus pés. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Este é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero.
Aleluias. 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 Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu choro na presença de Deus e falo assim: Senhor, eu não sei quanto a você, irmãos. Eu não sei quanto a você. É claro que eu concordo com uma coisa. Eu concordo que a gente tem que servir ao Senhor
E uma coisa é certa, nós nunca devemos servir ao Senhor pela emoção. Mas eu posso revelar uma coisa para vocês. Servir ao Senhor também na frieza eu não quero, e eu não vou. Uma frieza de uma igreja eu não vou aceitar na minha vida, eu não vou ficar numa igreja fria. Uma igreja onde a presença de Deus não se manifesta, eu não vou ficar, eu não vou estar. Por isso eu digo para você, irmãos, eu quero morrer aqui na família cristã. Mas eu quero experimentar a presença de Deus. E Ele revelou claramente no meu coração. Ele tem se manifestado aqui, mas Ele quer se manifestar muito mais. Sabe por quê, irmãos? Não adianta, irmãos. Não adianta viver só da leitura da palavra. Só viver das coisas naturais. Se a gente não tiver uma experiência real com Deus, um tempo de busca com Deus, em que Deus se manifeste na nossa vida, a gente não tem o combustível para continuar vivendo. É o ano das grandezas de Deus. Enquanto eles ministravam essa música do Baruch, Deus falava no meu coração enquanto eu buscava essa palavra: eu vou ser breve. Que Ele se voltou para Jerusalém em março e colocou eles 70 anos no exílio, porque Ele amava aquele povo. Ele só deixou eles viverem 70 anos exilados porque Ele amava aquele povo. Essa canção diz assim: a que vontade de voltar ao jardim. Na verdade não é uma canção, irmãos, Deus colocou isso no meu coração, não é uma canção para nós, é uma canção para Ele. Ele que sempre começa o relacionamento. O Senhor tem vontade de voltar ao jardim e nos encontrar lá na intimidade com Ele. Essa música do Baruch, Renan, não é para nós, é para Deus. Quando Ele diz: ai, que vontade de voltar ao jardim. E lá eu queria ter novamente o meu relacionamento com cada um de vocês. Com você, Fábio. Ter um relacionamento com você, G, de novo. Com você, Wander, com você, Anderson. Cada um de nós. Com você, Rodrigo, irmã Jô. Deus encontrar conosco, pastor Cláudio, no nosso quarto. Sabe? Sabe o que é honrar a Deus, irmão? Sabe o que é temer a Deus? Achar que vir num culto de campanha nós estamos fazendo muito. E ainda tem pessoas que conseguem não vir. Isso é uma palavra de Deus para você. É Ele que fica triste, irmãos. Porque Ele deixou aquele povo por 70 anos. Porque Ele amava, Ele te ama. Ele ama você, Jaque. Ele ama você. Ele ama você. Jorge, Ele te ama muito, filho. Ele ama cada um de nós. Irmãos, eu quero momentos da presença de Deus aqui em que a gente não queira ir embora para casa. Não quero reclamar de um culto de 3 horas. Quando o culto for chato, quando tiver presença de Deus. Mas é a presença de Deus que vai atrair as pessoas para este lugar. E sabe aonde vai estar a presença de Deus, irmãos? Aí, ó. Aqui, ó. No teu coração, Gilberto. No teu coração, Marcelinho. É essa presença de Deus que vai fazer-nos querer estar aqui e não querer ir para casa de jeito nenhum. Quando a glória de Deus entrou no templo, parem de conversar e ouvem a palavra, por favor. Quando a glória de Deus entrou no templo, ninguém poderia ficar de pé. Tamanha era a glória do Senhor. E tem gente conversando enquanto a palavra de Deus é ministrada. Tenham temor do Senhor, irmãos. Ministros do altar, tenham temor do Senhor. Eu quero viver numa igreja cheia da presença. E essa igreja vai ser cheia da presença de Deus. Porque você vai ser um homem. Você vai ser uma mulher que vai fazer diferença. A presença de Deus vai estar na tua vida. Porque a glória do Senhor vai ser revelada através de você. Por isso não desdenha desta palavra. Não é porque eu estou trazendo destas palavras ministradas aqui. Não se ria dela. Não deboche. Recebe na tua vida e fala: Deus, a minha história vai ser mudada. E olha para Satanás e fala: chega de brincar comigo e com a minha família. Deus não brinca com ninguém, irmãos. Deus não tira nada de ninguém. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim. E Ele está com saudade de nós voltar ao jardim para ter um encontro comigo e com você de novo.
Que o nosso coração se rasgue novamente para o Senhor. Se apresente ao Senhor, trabalhe como nunca. Faça para Deus o que você nunca fez. Nunca mais se irrite em estar na presença de Deus. Se tem alguém irritado aqui, eu disse para Alessandro, eu não vou atrasar o culto, vocês me perdoem. Mas se tem alguém irritado aqui, fala assim: Senhor, trabalha isso no meu coração. Eu tenho chegado esses dias meia-noite em casa, alguns dias, irmãos. Mas eu tenho falado: Senhor, eu quero glorificar ao Senhor por isso. Por favor, igreja, não desdenhe da palavra do Senhor. Esse é um recado de Deus para você. Adolescente, não brinque com a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó: de Deus não se zombe. Sabe o que eu estou falando isso para você? É tudo para que nós possamos viver o ano das grandezas de Deus. Por isso que eu queria que você levantasse a sua mão nessa hora. Todos vocês levantassem a sua mão enquanto o pastor toma a palavra. Você vai lembrar de algo agora que te coloca no cativeiro. Se é alguém da tua família, se é alguma questão financeira, qual é a questão que te coloca no cativeiro? Aquilo que te faz triste, aquilo que te faz ficar, é o teu marido, é algo na tua família. Você vai nessa hora colocar diante de Deus e vai colocar assim: Senhor, pela tua palavra ministrada nesta noite, esta causa, coloca esta causa diante do Senhor. Eu profetizo que a minha vida, eu profetizo porque você também vai mudar. Eu vou mudar as minhas atitudes. Eu vou temer ao Senhor como nunca. Mas desde já, eu declaro que ao final deste ano, eu vou contar o testemunho desta vitória na minha vida. Começa agora a colocar, cada um de vocês, a tua causa. Coloca o nome do seu marido, o nome da tua esposa, o nome do teu filho, o nome da tua empresa, o nome da situação, aquilo que você tem tido como uma Babilônia na tua vida. É algo que te coloca numa condição agora, seja espiritual. É um pecado que você não consegue vencer. É um pensamento, é um homem que está na tua vida, moça. É uma mulher que está na sua vida, rapaz. E você sabe que é uma cilada. Você vai colocar diante de Deus agora. É um familiar seu que não se converteu ainda. Você vai falar assim, ó: eu trago à existência aquilo que não existe ainda. Porque Deus falou no cativeiro: eu tenho para você pensamentos de paz e não de mal. E nesta hora você vai trazer a existência no mundo espiritual. Fala aí, tem alguém na tua vida, tem alguém na tua família. Isso é para aquele que crê. Coloca agora no nome de Jesus no mundo espiritual. Traga a existência no mundo espiritual, Senhor, aquilo que a tua igreja tem colocado, em nome de Jesus. Tu diz na tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Assim diz lá em Jeremias 29. E eu profetizo isso sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. 2014 será o ano das grandezas de Deus na vida de cada familiar aqui, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Amém e amém. Pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Sente-se só um minutinho, queridos. Paz seja com todos. Sábado que vem, como eu disse ontem, durante os 12 dias, eu não mencionei cada ministrante que viria. Mas sábado que vem eu faço questão, de anunciar a vinda do pastor Davi Botelho. Ele é presidente da Missão Horizontes para a América Latina. E vai ser uma bênção tremenda ouvi-lo. Eu tenho plena convicção, vai ser uma bênção tremenda ouvi-lo. No próximo sábado, nós também traremos o pastor Davi Botelho para falar com os pastores aqui na igreja pela manhã. Às 9 horas da manhã, teremos um café com os pastores. E vai ser uma bênção grande. Domingo,